Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui nesta noite. Você provavelmente já viu esse mapa também. Ele aparece no Reddit a cada poucos meses, geralmente no R-Creep. Ele mostra duas imagens. Uma é um mapa de pessoas desaparecidas e a outra é um mapa dos sistemas de cavernas subterrâneas dos Estados Unidos. A sobreposição é praticamente idêntica. As cavernas correspondem aos desaparecimentos quase que perfeitamente. A maioria das pessoas olha para isso e pensa, que assustador, e ignora. E eu também fazia isso. Mas dessa vez eu dei um zoom. Eu moro numa área rural do Kentucky, bem no pé da montanha. Eu notei um aglomerado denso de pontos vermelhos bem no meu condado, situado exatamente sobre um sistema de cavernas menor chamado de Blackwood Skin Holes. Não era uma atração turística como a Caverna Mammoth, era uma cicatriz irregular na mata que nem mesmo os moradores locais se davam ao trabalho de explorar. Eu mostrei para minha namorada, Jess. Dizer que Jess é uma aventureira seria um eufemismo. Ela é o tipo de garota que tem 3 tipos diferentes de botas de trilha e acha que um fim de semana sem terra debaixo das unhas é um fim de semana perdido. Eu sou o oposto. Eu fico acordado até às 3 da manhã lendo sobre assassinatos não resolvidos e, no geral, sendo um vampiro. É uma combinação, viu? Apontei pra tela. Ninguém desaparece aqui porque se perde. Eles caem. Ou ergui as sobrancelhas. Algo os puxa pra dentro. Jazz revirou os olhos, mas sorriu. Quer ir caçar fantasmas, é? Não, eu quero ir desmascarar tudo isso. Corrigi. Vamos caminhar até lá, montar acampamento perto das colinas, cozinhar comida de verdade, beber um pouco de bourbon e ver se o Homem-Mariposa aparece. Era pra ser divertido. Uma mistura do amor dela pela natureza com a minha curiosidade mórbida. Arrumamos o Jeep na sexta-feira. Barracas, sacos de dormir e um cooler pesado cheio de costelas marinadas e gelo pro uísque. A caminhada até as colinas de Blackwood era de apenas 5 km a partir da estrada madeirada mais próxima. Mas o terreno era bem brutal. As árvores cresciam densas e desajeitadas, com suas raízes se retorcendo pelo solo calcário como dedos artríticos. Quando finalmente encontramos a estrada principal, eu estava pronto para desmaiar de cansaço. A entrada da caverna era um corte horizontal e um paredão de calcário, com cerca de 3 metros de altura e 9 metros de largura. Parecia uma boca escancarada com um grito silencioso. Uma brisa fria e constante saía dela, com o cheiro de pedra molhada e cobre antigo. Que sinistro, comentou Jess, largando a mochila. Mas eu curto. Eu amava essa garota. Montamos o acampamento a uns 50 metros da entrada, longe o suficiente para evitar a corrente de ar e perto o bastante para poder contemplar a escuridão. Eu acendi o fogo, enquanto Jess preparava a grelha sobre as brasas. Estávamos fazendo tudo certo. Costelas suculentas cozidas lentamente, cobertas com um molho picante de bourbon. O calor das brasas acariciava a carne e o aroma era irresistível. Quem gosta de churrasco sabe do que eu tô falando. Fumaça, gordura, açúcar queimado. Jazz estava voltando da barraca com as bebidas quando uma corrente de ar descendente capturou a fumaça, arrastando-a rente ao chão e sugando-a para dentro da caverna. Alimentando a fera? Brincou Jazz enquanto me entregava um copo descartável meio cheio de cerveja Conby Creek. Eu espero que gostem de costelas. Eu ri. Jantamos enquanto o pôr do sol dava lugar ao crepúsculo e bebemos enquanto o crepúsculo cedia à escuridão total. Jess colocou a mão no meu ombro. Pensei que ia ter sorte, mas então ela me mandou calar a boca. Foi aí que eu ouvi o silêncio. O dia todo houve uma sinfonia de grilos, cigarras e o farfalhar de folhas. Mas agora
O silêncio era denso, pesado e opressivo. Parecia que a floresta estava prendendo a respiração. E então a caverna gemeu. A princípio, provavelmente, dava para confundir com o vento, pois era um gemido muito baixo e prolongado para vir de pulmões humanos. Depois, ficou mais alto e mais próximo. Jazz sussurrou baixinho. Você ouviu isso? E eu precisei de toda a minha força de vontade para não tremer. Ela apontou a lanterna para o penhasco. O feixe de luz cortou a escuridão, mas a entrada da caverna engoliu toda a luz. Eu acho que foi um coiote ou um urso. Devemos guardar a comida bem apertada. Murmurei de volta. Não parecia um urso. Parecia congestionado. Começamos a limpar tudo às pressas. Eu estava jogando os ossos em um saco de lixo quando o som mudou. Não era mais um gemido. Era um som de ânsia de vômito. Uma tosse úmida e rouca que ecoava de dentro da rocha. Então, uma voz. Ou algo tentando ser ou imitar uma voz. Talvez não fosse inglês. Talvez a minha mente estivesse tentando encontrar significado onde não havia nenhum. Jess deixou cair a tampa do cooler. Que porra foi essa? Eu peguei o machado que eu tinha usado para lenha. Vamos embora agora. O cheiro nos atingiu antes mesmo de os vermos. Não era mais o aroma adocicado e persistente do nosso churrasco. Era uma podridão, carne rançosa, amônia e algo mais almiscarado, como um cachorro molhado que estivesse morto há dias. Eles vieram da escuridão da caverna. Eles não eram humanos, eram estranhos, alongados. Essa é a única palavra que os descreve. Pareciam humanos que tinham sido esticados com um cavalete. Pele pálida esticada sobre os ossos com articulações demais. Seus olhos eram branco-leitosos, inúteis e cegos. Os dentes eram longos e apodrecidos, lascados, quebrados e irregulares. Se projetavam para fora das mandíbulas baixas, largas e frouxas demais. Eram 3. 2 rastejavam pelo chão e o terceiro mancava, com movimentos espasmódicos, como um inseto. Eles foram direto para a churrasqueira. Um deles agarrou a grelha incandescente com uma mão nua e cheia de garras. Nem sequer se mexeu quando a sua pele chiou. Ele levou o metal até o rosto e gemeu, lambendo a gordura com uma língua comprida e negra demais. Não se mexa. Sussurrei, apavorado, com a possibilidade do som do meu coração nos denunciar. A criatura soltou um chiado e deixou cair a grade. Virou a cabeça. Não estava olhando para nós, mas eu percebi que era cega, então ela estava nos procurando. Ela inclinou a cabeça, farejando o ar como um cão faminto. Estava nos procurando pelo cheiro. Então, arqueou as costas e uivou. Era um grito arrepiante, como unhas arranhando um quadro negro, rangendo os dentes, que desceu pelos meus ouvidos e causou um arrepio na minha barriga. Abriu a boca larga demais e eu vi a minha morte. Joguei o saco de lixo neles. Foi instintivo. O saco atingiu aquele gritador no peito, espalhando costelas e papel toalha. A distração funcionou por alguns segundos. Os 3 se atiraram sobre as costelas e o lixo num frenesi. Eu podia ouvi-los quebrando os ossos com estalos audíveis. Nós corremos a toda velocidade pela mata escura. Tropeçamos em raízes, esbarramos em galhos jovens e rasgamos nossas roupas em espinhos. Atrás de nós, o estalar de ossos cessou, substituído por um grito agudo e uluante que soava como algo entre um coiote e um choro de criança. Eu conseguia ouvi-los abrindo caminho pela vegetação bem atrás de nós. Eles eram rápidos, incrivelmente rápidos. Nós saímos correndo pela entrada de terra e, assim que joguei as chaves para Jess, entramos no Jeep. Ela trancou as portas no mesmo instante em que algo pesado bateu com força no vidro traseiro. O vidro se quebrou em forma de teia de aranha, mas aguentou firme. Olhei para trás quando Jess arrancou com o carro, espalhando terra e cascalho por toda a parte. Na luz vermelha das lanternas traseiras eu os vi. A linha das árvores estava repleta deles. Alguns estavam parados no meio da estrada, imóveis, apenas observando. Eram tantos. Nós dirigimos em silêncio até chegarmos à rodovia.
não denunciamos. Quem iria acreditar em nós? Dissemos aos nossos amigos que nos assustamos com uma onça parda. Mas hoje eu voltei para olhar aquele mapa. Eu observei que aquele aglomerado de pontos vermelhos no meu condado e analisei a linha do tempo. A maioria dos desaparecimentos ocorre sempre no verão. Dia da memória, 4 de julho, dia do trabalho. Sempre feriados. Feriados em que as pessoas saem de casa, em que as pessoas acendem fogueiras e cozinham carne. Eu achava que os mapas se sobrepunham porque as pessoas caíam em buracos. Eu pensava que as pias eram apenas buracos no chão. Não são. São dutos de ventilação. E quando brincamos, rimos e fazemos churrasco, estamos tocando o sino do jantar.